Demolidor está finalmente voltando para sua praticamente quarta temporada. Mas já faz algum tempo desde que a narrativa do Demolidor foi contada primeiro lá na Netflix e agora no Disney+. Então nesse vídeo vamos fazer um resumão de toda a história do demônio de Hell's Kitchen no universo cinematográfico da Marvel. Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo para vocês mais um vídeo, esse vídeo aqui que é um vídeo para fazer um levantamento geral de toda a trajetória do Demolidor dentro do universo cinematográfico da Marvel. Finalmente temos a comprovação, temos a confirmação de que sim, as séries da Netflix, que agora são a saga dos Defensores dentro do Disney+, são sim parte do universo cinematográfico da Marvel, são sim 100% canônicas dentro do universo principal. E a trajetória do Demolidor, do Rei do Crime, já está sendo continuada nas produções mais atuais do MCU, e outros personagens, como por exemplo o Justiceiro, vão voltar a ter a sua narrativa expandida dentro dessa franquia. Mas já faz tanto tempo desde que a gente viu a história do Demolidor sendo contada, e caso você não tenha tempo ou paciência para rever tudo, afinal são 3 temporadas, fora as outras séries da Netflix, que agora é a saga dos Defensores, eu vou contar aqui para você pelo menos a trajetória do Demolidor, tanto nessas séries mais antigas, como nas séries mais atuais, as outras produções do MCU mais recentes que o Matt Murdock apareceu. Então vamos aqui contar a história completa do Demolidor dentro da narrativa do universo cinematográfico da Marvel, desde a sua primeira aparição até pouco antes de Demolidor renascido. Gostou da proposta? Então se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, me siga nas redes sociais, aproveite e acompanhe meus outros projetos, por exemplo o Z Games, que é um canal 100% focado em games, e bora falar do Demolidor. Matt Murdock é o filho de um boxeador chamado Jack Murdock com uma freira chamada Maggie Grace. Depois de dar à luz ao seu filho, Maggie passou por uma depressão pós-parto e não se via como capacitada para ser mãe. Então, ela decidiu abandonar o filho e voltar para a igreja. Matt, então, foi criado pelo pai, que fez de tudo para ele ser um homem estudioso, para não passar pelas mesmas dificuldades que ele passava. Porém, aos 9 anos de idade, Matt sofre um acidente quando um caminhão carregando produtos químicos acaba derrapando e os produtos atingem Matt, deixando ele cego. Apesar da tragédia, Matt logo descobriria que a cegueira causada pelos produtos químicos também amplificaram os seus outros sentidos mais que o normal. Sendo assim, mesmo com limitações, Matt pôde continuar com a sua vida e estudar. Porém, o seu pai estava passando por dificuldades, sendo extorquido a perder a sua próxima luta. Mas Jack acaba vencendo, o que resulta nos mafiosos ordenarem a sua morte. Jack Murdock foi assassinado, levando Matt para um orfanato. Enquanto vivia no orfanato, Matt conheceria Stick, um velho que também era cego, mas que tinha grandes habilidades em artes marciais. Stick reconheceu em Matt o potencial de um grande lutador, então decide treiná-lo. Isso porque o Stick fazia parte de um grupo conhecido como o Casto, que é dedicado a enfrentar uma organização criminosa chamada de o Clã da Mão, também conhecido como Tentáculo. Por alguns anos, Matt foi treinado por Stick e se tornou um habilidoso lutador, além de aprender a usar os seus sentidos amplificados para tornar a visão algo praticamente dispensável. Porém, com a convivência, Matt começou a sentir afeto por Stick, algo que o velho não gosta. E quando ele percebe isso, Stick subitamente fala que não pode mais treinar o Matt e simplesmente vai embora, não considerando ele apto para se unir ao Casto. Alguns anos depois, Matt, agora um jovem adulto, ingressou na faculdade de Direito da Columbia University, onde ele conhece Fog Nelson, quem se tornaria o seu melhor amigo. Alguns meses depois, ele também conheceria Elektra Natchius, e os dois começam um relacionamento rebelde e intenso. Porém, Elektra também não era uma mulher normal. Assim como Matt, Elektra foi uma aprendiz de Stick, e na verdade estava ali sob ordens dele para ver se Matt era apto para ser recrutado para o Casto. E a forma que ela encontrou para fazer isso seria fazer Matt confrontar Roscoe Sweeney, o homem que ordenou a morte do seu pai. Apesar do ódio que sentia, no final Matt se recusou a cruzar a linha e não matou o homem. Com isso, Elektra foi embora, vendo que Matt nunca se juntaria ao Casto. Mas apesar de Matt ter, entre aspas, fracassado nesse teste que ele não sabia que estava passando, ele acabou causando uma grande impressão em Elektra, que abalou a sua visão quanto aos métodos do Casto.
Com o fim do relacionamento com Elektra, Matt volta a focar no seu futuro, eventualmente se formando na faculdade e se tornando um advogado. Ele então formaria uma parceria com seu grande amigo Fogg. Após se formarem, Matt e Fogg trabalharam no escritório de advocacia Landman & Zack, mas logo Matt percebeu que essa empresa era corrupta, defendendo inúmeros criminosos e arruinando vidas no processo. Matt ficou enojado com isso e decidiu sair. Fogg acaba sendo convencido a sair com Matt e eles decidem criar o seu próprio escritório de advocacia, denominado Nelson e Murdoch. Em seu apartamento, Matt, graças à sua audição aguçada, descobre que o seu vizinho abusava da sua própria filha enquanto a sua esposa dormia. Ele denunciou o abuso, mas não deu em nada porque tanto a mulher como a filha negavam tais acusações. Percebendo que a justiça não iria fazer nada a respeito, Matt pela primeira vez decidiu agir. Usando um traje improvisado, Matt espanca o homem, ameaçando voltar se ele continuar abusando da própria filha. Isso parece ter resolvido a situação e Matt passou a considerar atuar como vigilante mais vezes, para resolver casos que ele não conseguiria resolver como advogado. Algum tempo depois, Matt adotou um traje todo preto, com um pano cobrindo a sua cabeça, atuando assim como um vigilante, enquanto começa sua sociedade com Fogg na Nelson e Murdoch. E o primeiro caso da dupla acaba sendo defender Karen Page, que descobriu que a empresa a qual trabalhava desviava dinheiro e, como resultado, os corruptos forjaram para que ela fosse acusada de assassinato. Eles conseguem ajudar Karen, que se torna aliada dos advogados, mas mesmo assim, ela ainda estava sendo alvo de empresários corruptos. Então Matt, enquanto vigilante, começa a investigar o caso por conta própria. As investigações de Matt o levam a descobrir sobre uma sociedade criminosa que busca usar da fragilidade causada pela invasão Chitauri e a Batalha de Nova York para tomar o controle da cidade. E o líder dessa aliança era Wilson Fisk. Conforme foi entrando mais fundo nessas investigações, Matt se torna inimigo declarado de Wilson Fisk e os seus associados. Mas ele também consegue aliados, como a enfermeira Claire Temple, que o ajuda a tratar de suas feridas, e também tem um caso rápido com o Matt. Stick também aparece, reencontrando Matt depois de anos. Apesar dos ressentimentos de Matt por Stick ter abandonado ele, Matt topa ajudar Stick a combater agentes do Tentáculo que estavam adentrando na cidade. Mas os métodos de Stick divergem muito com os de Matt e eles acabam discutindo e se separando pouco depois. Mal sabia Matt que essa era a outra tentativa de Stick para ver se ele poderia ser recrutado para o casto. Já a luta contra as forças de Fisk continuou, com Matt se aliando também ao jornalista Ben Urich, que também estava ajudando Karen Page nas suas próprias investigações. Ele também enfrenta o japonês Nobuo Yoshioka em uma luta sangrenta que termina com Matt gravemente ferido e Nobuo sendo morto queimado. Após a luta, um gravemente ferido Matt é encontrado por Fogg em seu apartamento, ainda trajado como vigilante. Sem escolhas, Matt conta a Fogg o seu segredo e a amizade deles fica abalada. Em paralelo a isso, Matt também descobre um armeiro mentalmente instável que trabalhava para Fisk, chamado Melvin Potter, e com a ajuda dele, Matt começa a trabalhar em um novo traje. Depois de muita luta, inclusive com Ben Urich sendo morto por tentar divulgar a verdade das ações criminosas de Fisk, Matt e os seus aliados conseguem divulgar a verdade sobre o criminoso, fazendo ele ser preso. Mesmo assim, Fisk tenta usar os seus contatos para tentar escapar, mas é impedido por Matt usando pela primeira vez o seu novo traje criado por Melvin Potter. E assim, Matt derrota Wilson Fisk, que é finalmente preso. Depois desses eventos, o vigilante que derrotou Wilson Fisk ficaria conhecido pelos nomes Demônio de Hell's Kitchen ou, como ficou mais conhecido, o Demolidor. Matt, agora como Demolidor, passaria a defender a região de Hell's Kitchen do crime organizado, que busca se reestruturar depois da prisão de Fisk. Porém, depois de algum tempo, diversos criminosos começaram a ser massacrados por forças misteriosas. O Demolidor investiga e logo descobre que o responsável por isso era um único homem, Frank Castle, que passou a ser chamado de Justiceiro pelas autoridades e pela mídia. O Demolidor e o Justiceiro eventualmente se confrontam e as ideologias dos dois entram em choque, já que Demolidor se recusa a matar os seus inimigos, enquanto o Justiceiro tem isso como seu principal objetivo. Depois de muitos embates, Demolidor consegue derrotar o Justiceiro e Frank Castle é preso. Durante a comemoração pela prisão de Castle, Matt começa a namorar Karen Page, mas as coisas nunca são tão simples, pois aparece diante de Matt, depois de muitos anos, a própria Elektra. Ela queria a ajuda de Matt para investigar as atividades suspeitas da empresa Roxxon, que parece ter ligação com a Yakuza. Apesar de relutante, Matt aceita ajudar. Em paralelo a isso, Matt, Fogg e Page descobrem da verdade por trás das ações de Castle, de que a sua família foi vítima de um tiroteio de gangues e que, por conta disso, Castle declarou guerra ao crime como um todo. Porém, o que aconteceu com a família Castle estava sendo claramente abafada pelas autoridades envolvidas, então o trio decidiu defender Castle em julgamento para que ele seja julgado de forma justa e que a verdade por trás das suas motivações seja revelada ao público.
O problema é que as atividades de Matt junto de Elektra acabam prejudicando a sua participação na defesa de Castle, o que acaba abalando também a confiança de Fogg com ele. Em suas investigações, Demolidor e Elektra descobrem um prédio chamado Midland Circle, e dentro desse prédio um enorme buraco. Lá eles são atacados por ninjas, mas recebem ajuda de Stick. Matt então descobre que Stick e Elektra são aliados e descobre sobre a existência do Casto, assim como também descobre que os ninjas que eles estavam enfrentando são na verdade da organização criminosa Tentáculo. Ao mesmo tempo, o julgamento de Castle acaba indo para os ares quando o próprio Castle se declara culpado, sendo preso no processo. Ele fez isso porque ele recebeu uma carta do próprio Wilson Fisk, prometendo revelar a verdade sobre o que aconteceu com a sua família se ele se deixasse ser preso. Uma vez na prisão, Castle conseguiu descobrir sobre um tal de Blacksmith, que estava envolvido no tiroteio que matou a sua família. Ao mesmo tempo, ele foi manipulado por Fisk para matar um criminoso que era o seu principal opositor. E ao fazer isso, Fisk assumiu o controle da prisão, começando a pavimentar o seu caminho para se tornar o rei do crime. Ele liberta Castle, acreditando que a sua campanha contra o crime lhe seria útil para quando ele próprio se libertar. Já Matt, depois de tudo que aconteceu, acaba encerrando a sua parceria profissional com o Fogg, já que as atividades como Demolidor começaram a prejudicar o seu trabalho como advogado. Elektra, por outro lado, optou por deixar o Casto para ficar com Matt, mas logo seus métodos se mostram muito conflitantes e ela decidiu deixar a cidade. Agora atuando 100% como vigilante, Matt continua a investigar a Roxxon e o Tentáculo, descobrindo assim que Nobuo Yoshioka não só é membro do Tentáculo, como estava de volta, tendo sido ressuscitado pela organização. Em paralelo a isso, Karen Page acaba se juntando ao Castle na busca por descobrir mais sobre o Blacksmith, e quando Matt fica sabendo disso, ele também decide fazer as suas próprias investigações. E isso leva o Demolidor e o Justiceiro a lutarem juntos contra as forças do Blacksmith, e o Justiceiro é dado como morto no processo. Ao mesmo tempo, Elektra começa a ser caçada pelo Casto por ter decidido sair da facção. Se sentindo traída, ela caça Stick para matá-lo, voltando para Hell's Kitchen. Stick contata Matt e revela sobre a situação, e o Demolidor se envolve novamente. No processo, Stick é capturado pelo Tentáculo, e apesar das divergências, Matt e Elektra decidem resgatar Stick. Nessa luta, Nobuo volta a aparecer e revela que Elektra foi escolhida para ser o Céu Negro, ou seja, o candidato a líder do Tentáculo. Elektra fica tentada a aceitar, mas Matt a convence que isso não é o que ela quer. Furioso com o Demolidor ter interferido no recrutamento do Céu Negro, Nobuo começa a retaliar e atacar tanto Matt como seus aliados e entes queridos. Uma verdadeira batalha contra os ninjas do Tentáculo acontece, e nessa batalha, Elektra é morta por Nobuo. Porém, Demolidor recebe a ajuda inesperada do Justiceiro. Nesse meio tempo, Frank Castle havia sobrevivido e com a ajuda de Karen, ele descobriu a real identidade do Blacksmith e o matou, pegando seu equipamento no processo e decidindo ajudar o Demolidor como forma de pagar a dívida que tinha depois que o Demolidor o ajudou anteriormente. Com a ajuda do Justiceiro, Demolidor consegue vencer aquela batalha. Já Nobuo é morto novamente por Stick, que corta sua cabeça, alegando que dessa vez Nobuo vai permanecer morto. Depois de tudo isso, Matt e Stick enterram Elektra e Matt conta pra Karen a verdade sobre ele ser o Demolidor. E como as suas atividades de vigilante praticamente arruinaram a sua vida, Matt decidiu abandonar o manto. O que Matt não sabia é que o Tentáculo tinha acesso a um elixir de ressurreição, usado para ressuscitar os seus principais membros quando eles eram mortos. Foi assim que Nobuo foi trazido de volta, e como a Elektra foi escolhida para ser o Céu Negro, os vilões exumaram o corpo dela e a trouxeram de volta à vida. Sem as suas memórias, Elektra começou a ser doutrinada pela atual líder do Tentáculo, Alexandra Reid, para ser definitivamente o Céu Negro. Já Matt se dedicou à sua vida como advogado, e teria sido através disso que ele conheceria Jessica Jones, que estava com problemas com a polícia durante uma investigação que ela estava fazendo para um cliente. Jessica rapidamente percebeu que Matt não era um advogado comum. Isso acontece num período que o Tentáculo começa a se mobilizar para seguir em frente com as suas atividades envolvendo o Midland Circle. Isso porque o enorme buraco dentro do prédio levava a fósseis de dragões, que eles usam para produzir mais elixir. Porém, para ter acesso a esses fósseis, eles precisam do poder do Punho de Ferro. E o atual Punho de Ferro é Danny Rand, que tinha recentemente aparecido em Nova York. E diante dessa grande ameaça, Matt não apenas volta a ser o Demolidor, como ele acaba conhecendo e se aliando a Jessica Jones, Luke Cage e o próprio Punho de Ferro na luta contra o Tentáculo, formando o grupo que ficaria conhecido como Defensores. Stick também participa desse conflito, mas acaba sendo morto pela Elektra. No final, Elektra recupera suas memórias e mata Alexandra Reid, mas mesmo assim ela assume o comando do Tentáculo. Os Defensores vão até o buraco do Midland Circle e começam a enfrentar os vilões,
enquanto seus aliados plantam bombas no prédio acima deles para soterrar a todos. Demolidor decide se sacrificar enquanto os demais escapam da explosão, e no meio dessa situação crítica ele tem um último confronto com Elektra, que termina com os dois sendo soterrados. Por conta disso, todos passam a acreditar que o Demolidor estava morto. Porém, enquanto o destino de Elektra permanece desconhecido, Matt acaba sobrevivendo, sendo resgatado e levado para uma capela para se recuperar. Enquanto Matt se recupera, tudo isso que aconteceu desde que Matt se tornou o Demolidor fez ele entrar em uma grande depressão e perda da sua própria fé, tanto que o Matt não quis revelar aos seus amigos que ele ainda estava vivo. Depois de meses de recuperação, Matt voltou às ruas, mas como ele ainda estava abalado psicologicamente, ele voltou a usar trajes caseiros semelhantes aos originais, não se considerando digno de continuar sendo o Demolidor. Porém, as coisas ficam complicadas quando Wilson Fisk consegue sair da prisão ao fazer um acordo com o FBI. Gradativamente, o Rei do Crime consegue corromper o FBI, transformando os agentes em seus subordinados. Ele também se aproveita da saúde mental frágil do agente Benjamin Poindexter para transformá-lo em algo como o seu assassino pessoal. Como Poindexter tinha uma mira quase impecável, Fisk fez ele vestir trajes parecidos com o do Demolidor para cometer crimes e incriminar o herói. Matt, por outro lado, descobriu que Melvin Potter, que havia se tornado seu aliado desde seu primeiro confronto com Fisk, o traiu por influência do Rei do Crime, o que gerou um confronto que fez Potter ser preso. Para piorar, Fisk começa a se opor diretamente ao Matt Murdock, Karen Page e Fogg Nelson, e nesse processo, Fisk acaba descobrindo que Matt era o Demolidor. Conflitos intensos se seguem a partir daí, com Fisk manipulando tudo ao seu redor para inocentar a si próprio de todos os seus crimes, enquanto fazia parecer que o Demolidor e os seus aliados eram os verdadeiros criminosos. Porém, com a ajuda de um agente do FBI não corrupto chamado Ray Nadim, Demolidor e os seus aliados conseguem expor a verdade sobre o Rei do Crime depois de muito esforço e sacrifício. Mas mesmo assim, Matt acredita que a justiça nunca iria punir o Fisk de verdade, decidindo que o melhor caminho era matar o seu inimigo. Ele também descobre que Fisk mandou matar a mulher que Poindexter amava para manipulá-lo. Quando o falso Demolidor descobriu isso, ele se voltou contra o Fisk. Uma batalha de 3 frentes acontece entre Demolidor, Fisk e Poindexter. E no final, Poindexter é gravemente ferido, tendo a sua espinha quebrada. Matt consegue derrotar Fisk, mas no final ele não consegue matá-lo. Porém, ele ameaça revelar a todos, principalmente os crimes da Vanessa, a mulher que o Rei do Crime ama. Isso caso Fisk fizer qualquer coisa contra ele e os seus amigos. Sendo assim, o Rei do Crime é novamente preso, juntamente com Vanessa e todos os agentes corruptos do FBI. Com esse conflito resolvido, Matt voltou à sua vida normal, voltando a trabalhar junto de Fogg e Karen, inaugurando o escritório agora chamado de Nelson, Murdock e Page. E nesse processo, Matt também conhece a sua mãe, a freira Maggie Grace, que era justamente a freira que estava cuidando de Matt em sua recuperação. Pouco tempo depois, Thanos surgiria na Terra, reunindo as Joias do Infinito e usando seus poderes para apagar metade da vida de todo o universo. Esse evento ficaria conhecido como Blip. Matt estava entre a metade que sobreviveu a esses eventos, assim como Wilson Fisk, que se aproveitou do abalo que o Blip causou no mundo para reconstruir o seu império criminoso. Naturalmente, o Demolidor estava lá para combatê-lo, assim como defender Hell's Kitchen de outras facções criminosas. Com um novo uniforme e novos armamentos, Demolidor enfrentou os bandidos e em uma das suas campanhas contra o crime, ele chegou a enfrentar uma subordinada de Fisk com grandes habilidades, chamada Maya Lopes. O Blip durou 5 anos, sendo encerrado quando os Vingadores conseguiram recuperar temporariamente as Joias do Infinito e desfazer os efeitos do estalar de dedos do Thanos. Isso resultou em uma enorme batalha entre os Vingadores e os seus aliados contra as forças de Thanos. Demolidor, ao que tudo indica, não participou desses eventos, já que ele até então não era associado aos Vingadores. Com o mundo gradativamente voltando ao normal, Matt continuou a agir como advogado durante o dia e Demolidor durante a noite. Quando foi revelado que Peter Parker era o Homem-Aranha e ele foi acusado de matar o Mistério, Matt foi contratado para atuar como advogado de Peter, e graças à sua ajuda, Peter conseguiu ser inocentado das acusações oficiais, apesar de não conseguir fazer nada quanto à opinião pública. Aparentemente, a partir daí, Matt também passou a ter Happy Hogan como cliente. Porém, graças ao feitiço feito pelo Doutor Estranho, absolutamente todo mundo se esqueceu da existência de Peter Parker. Como resultado, Matt também se esqueceu de ter conhecido Peter, apesar de ainda se lembrar do Homem-Aranha. Antes do seu segundo confronto contra o Rei do Crime, quem produzia os trajes de Demolidor pro Matt era Melvin Potter. Porém, depois da traição de Melvin, Matt precisou procurar outra pessoa para produzir os seus trajes e os seus equipamentos. Sendo assim, Matt contratou os serviços de Luke Jacobson, um alfaiate que acabou se especializando em trajes de super-heróis. E por conta dessa nova associação, Matt acabou sendo contratado por Luke para ser o seu advogado quando ele foi processado pelo vigilante Homem-Sapo, acusado de ter feito um traje defeituoso. Matt foi para
para Los Angeles e conseguiu provar diante do tribunal a inocência de Luke. E no processo, ele acaba conhecendo Jennifer Walters, a advogada super-humana conhecida como Mulher Hulk, que estava se opondo ao Matt no tribunal, atuando como advogada do Homem-Sapo. Porém, o Homem-Sapo não leva a derrota numa boa e acaba sequestrando o Luke. Demolidor vai atrás do Homem-Sapo, resultando num confronto com a Mulher Hulk. Nisso, Matt revela sua identidade para ela e explica toda a situação. E assim, o Demolidor e a Mulher Hulk se aliam e resgatam Luke do Homem-Sapo. Depois disso, Matt e Jenny acabam tendo um lance, que se dependesse da Jenny poderia virar algo sério. Mas parece que não sai disso porque Matt eventualmente retorna para Hell's Kitchen. O que nos leva aos eventos de Demolidor Renascido, onde retomaremos as aventuras solo do demônio de Hell's Kitchen, novamente se opondo ao próprio Rei do Crime, que nesse meio tempo se tornaria prefeito de Nova York. E essa foi a história do Demolidor até pouco antes de começar Demolidor Renascido. Pode ser que a série revele alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo, mas aí vamos ter que assistir a nova produção do MCU para descobrir. O que você achou desse vídeo? Tinha alguma coisa que você não lembrava? Lembrava de tudo? Tinha alguma coisa que você não sabia e descobriu aqui? Comente aqui para eu saber. E se você quiser ver mais vídeos como esse, como por exemplo um vídeo do Rei do Crime, um vídeo do Justiceiro ou outros personagens da Marvel e da DC também, não se esqueça de comentar que eu vou estudar a possibilidade de trazer mais vídeos assim, que eu gostei muito de fazer. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá um like para ajudar, me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para quem você quiser. E é isso aí, galera. Até a próxima e fica na paz.